Sotaque alemão, Alma Latina. bem-vindos no nosso canal. Eu sou Francisca, chilena, moro no Brasil há 9 anos e eu cresci na Alemanha, professora de alemão. Eu sou a Giovana, eu nasci aqui, cresci na Alemanha, morei na verdade minha vida inteira lá, sou praticamente mais alemã do que brasileira e voltei para o Brasil faz uns 5 anos. Isso. E o papo de hoje, ele é mais íntimo, por isso que a gente está aqui mais, enfim. À vontade, acho que é um assunto que muitos de vocês vão poder talvez se identificar, principalmente nós temos alunos que moram na Alemanha ou estão se mudaram faz pouco tempo, então nós achamos que isso pode ajudar muito vocês. Vamos lá, a gente encontrou um post, a gente vai ler para vocês e vamos ir comentando. Isso, o assunto é sobre viver, crescer em duas culturas, né? Sim. E daí nós encontramos no Instagram um post que eu achei, assim, espetacular, tipo, falou da minha alma, assim, eu me identifiquei muito. Deixa eu pegar aqui o nome dela, é Roberta Rangel, eu vou pôr o arroba dela depois aqui também. E a primeira parte do post, ela diz assim: quando o Brasil já é passado, mas o presente ainda não virou raiz. Então, às vezes, viver no exterior é viver num limbo. E entre lugar silencioso, entre o que você deixou e o que ainda está construindo. O país onde você mora te recebe, mas não te abraça por completo. E o país de onde você veio continua sendo referência, mas já não conversa com tudo que você virou. Nossa, essa é profunda. Essa é muito profunda. Você se vê no meio, Sim. entre duas culturas, entre aeroportos, 2 idiomas, 2 ritmos e 2 eus. É né? muito Porque isso. afinal, realmente, você tem 2 personas, assim. Sim. Às vezes... desculpa, pode falar. Não. Só terminar aqui. Às vezes, sente saudade do que era, mas já não conseguiria caber naquilo de novo. Não, é bizarro! É que isso nossa mesmo que alma, acontece. aqui a gente tá abrindo a alma. Eu acho que é isso o que a gente sente, assim. Super. E por mais que o tempo passe, tem dias em que nenhum lugar parece casa. Fato. Mas aí você também percebe. Aprendeu a criar raízes que não dependem de um só chão. É exatamente isso. Sim. Você mudou, mas essa versão que você é hoje não existiria sem ter vivido esse limbo. Nossa, tô ficando arrepiada! É porque é muito isso. Que lindo. Mesmo sem se sentir totalmente de um lugar, você fez do caminho um lugar possível. Esse foi o último que ela colocou. E então, como vocês conseguiram ver, isso realmente conversou muito com a gente, nós nos identificamos demais. Sim, e a gente sabe que vocês também, quem tá morando na Alemanha agora, eu acho que vocês também ficaram arrepiados, porque é muito, assim, vamos começar, a gente é 2 pessoas. Sim, com certeza. É 2 pessoas, dependendo da língua que você fala, eu percebo como até as ideias que eu apresento, eu mudo, sei lá, o formato, sabe? Muda. A gente tem uma outra personalidade. Eu li uma vez um artigo sobre isso que falava nisso, realmente. Que a gente tem personalidades diferentes. Super acredito. E eu vou começar, eu acho que... Sim. Falando da minha experiência. Ótimo. Porque eu morei na Alemanha aos 12 anos, eu voltei para o Chile. O choque cultural de pequena, eu realmente não lembro. As lembranças que eu tenho são todas agradáveis, eu aprendi a língua super rápido. Mas quando eu voltei para o Chile, eu tinha 12 anos. O que eu mais lembro foi ter percebido, isso aqui é uma coisa muito profunda para além de doce, mas eu percebi como a sociedade constrói as ideias. Eu percebi, o Chile é bem como o Brasil, né? É bem classista e machista na época muito.
E eu percebi essas duas coisas, Que né? incrível, com essa idade, né? Com 12 anos. Total. E eu percebi também nesse momento o como a Alemanha era racista. E esses três conceitos, sem na época saber o que eles eram, Sim. eu entendi perfeitamente e eu acho que isso é uma coisa que acontece para muitos, a gente começa a ficar sem referentes, né? Porque o que é bem e mal, é óbvio, eu tô falando aqui da área cinza, né? Sim. Porque claro que tem coisas que são, enfim, que não é para fazer. Mas essa área de cinza, do comportamento social, ela começa a ficar um pouco mais fraca. Essas referências, né, começam a ser mais flexíveis. Então, uma sensação, eu lembro de ter ficado um ano sem muito saber como me comportar, o que dizer, o que não dizer. Eu te contava, né, eu tinha 12 anos, eu sempre fui de notas boas na escola em geral. E a professora-chefe ligou para os meus pais, eles foram para a escola e ela falou que eu não sabia me comportar com saia, porque o uniforme que a gente tinha era com saia. Nossa, olha só. E que eu não era feminina o suficiente. E eu lembro para mim o choque, os meus pais, graças a Deus, eles também não têm essa rigidez, então para eles também foi um absurdo, sabe? Que ela chamasse eles para a escola não para falar, sei lá, da minha dificuldade de me adaptar, sabe, de tanta coisa. Não, era que eu não era feminina o suficiente. Então, eu sinto que o principal é que a gente aprende a olhar as coisas de fora, no sentido em que tem pouca coisa que é de fato assim. Sim. Né? Como que foi aí para você? Entendo. No meu caso, eu tenho mais esse aspecto que ela falou no post mesmo, de viver, ter tipo essa vida dupla, assim. Sim. Porque sempre quando eu vinha pra cá de férias, quando eu morava na Alemanha, eu era tipo a gringa. Mas assim, tipo, carinhosamente da minha família e tudo, amigos, enfim. Mas eu não queria ser, eu sempre quis ser muito brasileira. E eu não queria ser tipo a gringa. Daí você fica meio que lutando, querendo ser algo. Mas assim, quando eu mudei pro Brasil, eu simplesmente joguei tudo pro alto e disse, quer saber, sou a gringa mesmo. Então, agora eu vou incorporar a persona, sou gringa mesmo. Até por isso que eu chamei meu TikTok de a gringa brasileira, porque é isso que eu sou, assim. Eu sou, de fato, os dois. Claro. Eu tenho coisas dentro de mim das duas culturas. Eu não sou um ou outro, assim, tipo, impossível. Só que a gente vira essa amalgama de coisas que não todo mundo compreende. Exatamente. Né? Porque a gente é uma mistura de tradições, é uma mistura de crenças, é uma mistura de tanta coisa que às vezes é engraçado, mas a gente se entende bem com alguém que viveu a mesma coisa. Isso que a gente queria passar para vocês também, principalmente os nossos alunos que estão morando na Alemanha ou querem mudar para lá. Isso vai mudar tanto vocês que só quem passar por a mesma coisa que vocês vai conseguir compreender vocês. Então, não tentem buscar em familiares, amigos que, tipo, moraram a vida inteira no Brasil. Não tentem buscar compreensão, empatia pelo assunto, porque é fato, vocês não vão ter, nós também não temos de outros amigos, assim. Realmente, só quem passou pela mesma coisa vai conseguir entender você. Porque são coisas tão diferentes de cultura que às vezes contando parece pouca coisa, mas se vive lá no dia a dia, é muito profundo isso, é muito profundo, que só vivendo na pele você entende, e às vezes não dá nem para explicar. Eu concordo, uma vivência que marca a gente. Marca muito. E, enfim, a gente tem tanta anedota assim, né? Eu também lembro quando porque aí eu continuei da Deutsche Schule em Santiago, e aí eu fui para a faculdade, e eu estudei jornalismo, e aí eu reprovei redação. E eu chorei, assim, eu não sabia o porquê, e aí eu percebi anos depois que era porque eu colocava os verbos de forma errada nas frases no espanhol, né? Mas, claro, são situações, eu tivesse gostado que alguém
tivesse percebido isso, sabe? Sim, E tivesse claro. me falado, não, o que tá acontecendo aqui, enfim. Então tem muitas experiências pessoais que você vive sozinho. Exatamente. Que você vive sozinho. Exatamente. E é difícil de compartilhar, eu acho. Super. Muito. É bem isso. Enfim, foi mais hoje de abrir o coração. Exatamente. Esse, assim, é um assunto muito profundo para 10 minutos. Sim. Com certeza, talvez. Mas a gente queria abrir a comunidade, novamente, sabe? De vocês se sentirem parte desse canal. A gente não é à toa Sotaque Alemão e Alma Latina, Isso. porque eu e você, a gente compartilha essa experiência, né? Exatamente. E eu tô morando agora no Brasil, então tem também esse deslocamento. Mais uma cultura diferente. Mais uma língua. Então a gente tem justamente isso, esse é o nosso nome, essa nossa identidade, sim, a nossa experiência. Então eu acho que mais dar um abraço, bem-vindos na comunidade. Contem com a gente, porque nós conseguimos ter empatia com vocês. Exato. Porque nós passamos por isso também, então... E coloquem aí perguntas ou comentários, enfim, se vocês querem compartilhar alguma coisa, a gente toca aqui também. Alguma situação que vocês já estão vivendo na Alemanha, por exemplo, nós ficamos felizes. Sim, um abraço e força! Boa sorte.